Tem, mãe! Mãe, entrei no TikTok. Olá, queridos, que Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus. Hoje estamos cobrindo aqui no DSCast mais novo quadro do canal Vinde a Cristo. Estamos cobrindo a calamidade pública que se abateu sobre o Rio Grande do Sul a partir dessa sexta-feira, no dia de ontem, aqui no estado do Rio Grande do Sul. E como sempre, nós trazemos assuntos do dia a dia e do cotidiano para alavancar a mensagem do Evangelho e a mensagem de Jesus Cristo nas mais variadas formas e nas mais variadas situações. Nós estamos vivendo um grande período sombrio da história do nosso estado nesse fim de semana. E queremos aqui demonstrar toda a nossa solidariedade, o nosso espírito que estão com as vítimas desse tenebroso desastre que abala, que encobre todo o nosso Rio Grande. Nós estamos hoje aqui dizendo que o Senhor, Ele nos ajuda. E a passagem que eu escolhi para abordar hoje com vocês está lá no livro de Isaías, no capítulo 41 do livro de Isaías, onde o Senhor fala da misericórdia dele. Mas antes de eu abordar essa passagem, deixa eu situar aqui, já que isso aqui é um DS News, deixa eu situar para vocês. Na noite de ontem, nós já vimos que a prefeitura de Novo Hamburgo está aí tentando, não somente de Novo Hamburgo, mas prefeituras de todo o estado, de todos os municípios do nosso estado estão envolvidas aí a cumprirem os desastres das enchentes. Nós vemos que tanto PM quanto PFs, quanto pessoas aí do círculo de brigada militar e tantos outros que cuidam do nosso estado estão envolvidos aí para trazerem mais conforto às famílias penalizadas por esse desastre. E aqui demonstramos a nossa solidariedade. E nós queremos levar enquanto mensagem para o povo de Deus
é que Deus está sempre conosco. Durante a missão do DS News, que é o mini jornal aqui do DSCast, de debate que são saudável, nós queremos lembrar que o Senhor Ele está conosco. E mesmo na calamidade, Ele mostra o seu poder, a sua mão poderosa na nossa fraqueza. Olha o que o Senhor Ele disse para nós através do profeta Isaías, no capítulo 41 do livro de Isaías, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça, ou em outras versões, com a minha destra fiel. E ele diz: eis que envergonhados e confundidos são todos que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderam contigo perecerão. A esperança que a gente tem em Cristo Jesus é que mesmo em meio ao desastre, mesmo em meio à miséria, a promessa é que se nós permanecermos firmes, as mandíbulas do inferno não prevalecerão contra a nossa casa. Doutrina e Convênios 122 diz: e se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. E aí nós podemos se perguntar como a calamidade pode servir para o nosso bem. O Senhor sabe de todas as coisas. É duro ouvir isso quando estamos sofrendo, mas o desastre que se abalou no nosso querido Rio Grande, o Senhor irá cuidar, o Senhor irá prover as necessidades. Famílias que hoje passam luto serão restauradas pelo poder e pelo nome que é sobre todo nome, Cristo Jesus. Ele agirá nisso. Ontem a gente já viu pessoas, sendo apeladas, e os PMs e até a Secretaria da Saúde aí tentando atuar nessa situação. Todas as coisas que o ser humano, preste atenção, todas as coisas que os agentes de saúde fazem e que as pessoas que não estão no meio, mas que estão prestando serviço a essas que estão no meio, fazem é muito bom. Elas fazem o possível, com certeza, mas o nosso Deus agirá no impossível. É por isso que nós não devemos parar de clamar,
Pare pedir por essas famílias. Não devemos parar de sermos fiéis em nossa fé. Porque como Isaías falou que o verminho de Jacó, que o Senhor estaria com o verminho de Jacó, ele também estará conosco em todos os dias. Assim como o rei Davi declarou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu ande pelo vale sombrio escuro da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É essa esperança que nós temos em Cristo Jesus. Talvez as coisas aqui nesse mundo não melhorem. Isto talvez doa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez as coisas aqui não melhorem, mas a esperança que há em nós é que, sabe qual a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho diz: talvez as coisas aqui nessa existência não melhorem. Nós temos que ser realistas, mas a esperança que há em nós, em Cristo Jesus, é que um dia nós seremos salvos na glória eterna. É claro que nós devemos clamar e orar para que as coisas aqui melhorem. Mas se elas não melhorarem nesse plano, a nossa esperança está em Cristo Jesus, naquele que redimirá toda uma alma que se converter a Ele. Esta esperança que há em Cristo Jesus, que os montes naquele dia clamarão, que as pedras clamarão, dirão que Ele é o Filho de Deus e Ele salvará todos os que se arrependerem e crerem no seu nome. Esta esperança que essas famílias que ontem perdemos seus entes queridos, a nossa oração para elas é que elas encontrem conforto em Cristo Jesus. Que elas saibam que mesmo que morrem para esta vida, que elas podem ter esperança na bem-aventurança eterna. É isso que o DS News quer trazer, que mesmo na pior notícia, o que está em nós é maior daquele que está no mundo. É esta esperança que há em nós. Eu quero estar disponível a responder perguntas de vocês. Quais são as perguntas que vocês tiveram acerca do Evangelho nessa situação? Deixa aqui. Eu quero dizer que mesmo que hoje nós não entendamos o porquê acontecem as coisas que acontecem, porque da maneira que acontecem,
um dia nós saberemos, um dia nós seremos respondidos, né? Nós devemos lembrar que o povo de Israel, por desobediência, teve que esperar 40 anos para entrar na Terra Prometida. Por quê? Porque a promessa era que eles vivessem poucos dias no deserto, mas pela desobediência deles, eles ficaram 40 anos no deserto. Agora, e é que eu não quero falar acerca da desobediência deles, eu quero falar acerca da paciência deles. A paciência é uma virtude e que mesmo que nós hoje não estamos enxergando saída, que nós possamos ter a paciência. O apóstolo Paulo, falando acerca do amor, ele disse que o amor, ele é uma das virtudes do amor, é a paciência. Eu quero ler rapidamente o que ele nos diz sobre isso. Ele diz assim, amor, 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. Verso 4. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. O amor nunca falha. E aí ele dá uma promessa. Ele diz, se nós aguardarmos em amor e no amor de Cristo, ele faz uma promessa, ele diz, porque agora vemos por espelho e enigma. Ou seja, hoje nós não entendemos o porquê acontecem certas coisas. Mas ele continua. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então a promessa é que um dia, na hora eterna, nós conheceremos a Cristo como Ele nos conhece hoje. E a nossa esperança é que todas as nossas perguntas, ansiedades e medos serão satisfeitos em Cristo Jesus. Mais uma vez quero demonstrar a minha solidariedade às vítimas e dizer que eu estou aqui para qualquer pergunta que vocês possam ter a respeito do Evangelho e acerca desse tema. Tem gente que pode dizer que isso é um fato apocalíptico. Eu acredito que pode ser um pré-anúncio, mas que ainda não é um apocalipse. Agora é um fato desastroso, sim. Bom, vou dar 2 minutinhos aqui, eu
vou dar um tempinho para vocês fazerem perguntas e daqui a pouco vamos orar e encerrar a live. Eu também quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal e a assistir a nossa série de escatologia bíblica, que está imperdível. Como diminuir a ansiedade nos dias de hoje? Também sou cristão. Bom, muito boa essa pergunta, obrigado. E eu quero dizer algo. Eu quero dizer que eu sou assim como vocês hoje. Eu não sou melhor que ninguém. Inclusive, nesse momento, eu tô passando por um problema bem difícil pessoalmente. E, sinceramente, eu poderia dizer aqui para você, ore mais, busque mais a Deus, e com certeza essas coisas te ajudarão, não estou duvidando disso. Mas nós, muitas vezes, o nosso problema, e meu também eu confesso, é que a gente acredita que se a gente se enterrar aqui, tudo isso vai passar com um passe de mágica. E muitas vezes teve um pregador, o pastor Hernandes Dias Lopes, que é um grande pastor, desculpa, Augusto Nicodemos Lopes, que é renomado no Brasil e no exterior hoje, que ele disse que o grande desafio da espiritualidade é de continuar quente, não sentindo, não vendo e não sentindo, não vendo nada e não tendo resposta. É o maior desafio da espiritualidade, é esse, é você não vendo, não sentindo que Deus está ali, você ora, você não sente que Deus está ali, você abre a Bíblia, o texto parece não saltar aos teus olhos, você fala com Deus, você não sente que há alguém do outro lado. Este é o maior desafio da espiritualidade. É você orar, buscar, não sentir nada e continuar quente. E infelizmente, com dor no coração, que eu posso dizer que talvez hoje essas vítimas desse desastre estão sentindo isso. Só que a esperança em Cristo é que um dia ele enxugará dos olhos toda lágrima, como dizia Apocalipse 21. Esse é o maior desafio da espiritualidade. É continuar quente, sem sentir, sem ver e dando tudo errado. Esse é o maior desafio, com certeza. Então, que Deus possa consolar as vítimas. E respondendo a pergunta, a gente não tem uma resposta como vencer a ansiedade e a depressão.
Deus age para cada um de alguma forma. Não é você que vence, é Deus que vence por você. Mas talvez a maneira que Deus vai vencer para você não é a maneira que você, não é a maneira que ele ajudará o seu irmão. Talvez você precise de uma ajuda. Talvez o desafio seja o mesmo. Mas a maneira que você precisa vencer o desafio e que Deus vencerá de você é diferente da maneira que Ele agirá para o teu irmão vencer. Então, isso que eu quero dizer. Tá bem, meu irmão. Vai lá no meu. Vai lá no meu canal do YouTube que lá você encontra as nossas lives, as nossas aulas de escatologia e de cursos teológicos dois, tá? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Lembre-se que esse é um vídeo do DS News, né? Diretamente de Novo Hamburgo para o DS News, falando sobre as vítimas do enchente de RS. Meu canal do YouTube, bom, a gente tem dois canais, mas o principal é o Debate Cristão Saudável Oficial. E o canal geral é Ministério Vindequiso.net, que aí engloba todo o ministério, certo? Mas o que é mais colocado coisa é no Debate Cristão Saudável. Alguém tem mais alguma pergunta? Será que a próxima volta de Cristo será de Jesus ortodoxo? O que o irmão quer dizer com Jesus ortodoxo? Não entendi. Seria mais caro, Lulu, por favor. Alguém tem mais alguma pergunta? A palavra apocalipse vem do grego, que tem duas funções, né? Apoca e lips, né? Apocalipse, portanto, né? Significa revelação ou escato. Escato é tirar, escato é véu e escatologia é retirar o véu, ou seja, é tirar, é tirar, tentar remover remover as coisas que estão ocultas. Então, portanto, o Apocalipse é retirar o véu, é revelar aquilo que está oculto. Porque Deus permitiu que o inimigo tivesse acesso ao canal do Éden para tentá-los.
Olha, eu tenho uma resposta que talvez você não gostar de ouvir. Mas eu acredito que mesmo que tivesse sido, e de fato foi pecado aquilo que aconteceu, eu acho que Deus permitiu porque aquilo fazia parte de um plano maior. Não que Deus quisesse que eles tivessem pecado, mas teria que ocorrer assim para que nós viéssemos ao mundo e passássemos pelas experiências que passamos para que o plano pudesse se cumprir. Porque desde o começo de todas as coisas, Deus sabia que teria que mandar um Salvador para redimir o homem. Então, de certa forma, veja, eu não estou botando a culpa do pecado na conta de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Agora, mas de certa forma, era necessário que ocorresse o que ocorreu para que o plano de Deus se cumprisse. Entende? A culpa não é de Deus, mas era necessário que aquilo ocorresse. E mesmo que fosse necessário que aquilo ocorresse, nós não podemos dizer que só por causa disso é Deus o culpado. Não, a culpa é do homem. Sempre foi e sempre será. Agora, depende de qual linha você seguirá. Se você é de um calvinista tradicional, você vai dizer que Deus somente não somente permitiu, como ele ordenou que aquilo ocorresse. Se você é menino, você vai dizer que aquilo foi só culpa do homem. Então, depende da linha que você seguirá. Como eu sou de uma linha calvinista mais conservadora, eu digo que Deus predeterminou que assim acontecesse. Nós não sabemos o porquê Deus pré-ordenou isso, mas ele pré-ordenou. Ele não só pré-ordenou que Adão, que o castigo de Adão fosse trabalhar todos os dias da sua vida, como ele também pré-ordenou que Adão fizesse o que ele fez, como também a Eva, né? Então, por isso que eu estou dizendo, depende da linha interpretativa que você toma das escrituras. Eu acredito que é necessário que daquela forma ocorresse, não que isto tire a culpa dos primeiros pais nem do ser humano como um todo. De forma nenhuma. A culpa é do homem. Agora, Deus também pré-ordenou que assim fora. Certo? Bom, gente, eu tô aqui, já dei meus recados. E desculpa. Que vergonha.
porque os humanos não foram para a arca, porque eles eram rebeldes. Gênesis nos conta que o mundo estava caído em pecado e que Deus deu várias chances para que o homem se arrependesse. E ele não quis, eles se rebelaram, rejeitaram a Deus. Tanto a geração diluviana se rebelou contra Deus, como a geração adâmica rebelou-se também contra Deus. A geração noética, somente a sua família, somente a família de Noé se rendeu a Cristo. O resto da geração noética, assim como a geração adâmica, todos rejeitaram a Deus. Meu querido, você insiste nisso, Jesus ortodoxo, só não sei o que você quer dizer. Me desculpe. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu gosto quando vocês têm perguntas assim. Alguém tem mais alguma pergunta? Estou errado? Não tô dizendo que você tá errado. Eu tô tentando entender o que o senhor quer dizer com Jesus ortodoxo. Não tô dizendo que você tá errado, eu só quero entender. Deus abençoa quem tem mais fé ou quem procura Ele. Olha, nós não temos como distinguir isso. É claro que nas duas situações, a bênção é um ato de Deus. Eu, enquanto reformado, digo que não é o homem que procura Deus. O homem só reage a uma procura de Deus ao homem. Porque se fosse o homem procurando a Deus, ele nunca faria isso. Porque o pecado está intrínseco ao coração humano. Então, se Deus não viesse, não mudasse o coração do homem num coração de pedra em um coração de carne, o homem jamais procuraria Deus. Então, não é o homem que está procurando desesperadamente a Deus, não. É Deus que ensina o coração do homem a aceitá-lo. O ato da regeneração, da adoção, da predestinação, ou melhor, da predestinação, da regeneração, da adoção, é um ato exclusivo de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 8.
Vou ler rapidinho para vocês. Essa é uma escritura clássica. Rapidinho. Romanos capítulo 8. Diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Agora a chave. E aos que predestinou, a esses também chamou. Então, predestinação é um ato de Deus. Chamada é um ato de Deus. E aos que chamou, a esses também justificou. Então, predestinação, chamado e chamado e justificação, três atos de Deus. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, predestinação, chamado, justificação e glorificação. Vamos lá. Predestinação, chamado, justificação e glorificação. Esses quatro atos são atos de Deus para o homem, não do homem para Deus. Então é Deus que predestina, é Deus que chama, é Deus que justifica e é Deus que glorifica. Não é o homem que faz essas coisas. Você é uma pessoa inteligente. Parabéns por você, assim. Passei. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, esse vídeo ficou mais longo que o necessário. Mas é bom conversar assim com vocês e mais uma vez eu reitero aqui o nosso amor e a nossa solidariedade às vítimas das enchentes no RS. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Se não, eu vou fechar aqui, depois eu vou... Se você tiver mais alguma pergunta, eu gosto muito de perguntar sobre o Evangelho. Vocês só estão fazendo pergunta difícil hoje, hein? Mas assim que eu gosto. Porque Judas fez o que fez? Primeiro porque ele foi predestinado a isso. Depois, porque ele estava corrompido pelo pecado. Ele não teve uma transformação verdadeira. Agora, em terceiro lugar, era necessário que isso ocorresse.
porque é necessário que alguém traísse Jesus, como era necessário que Adão e Eva comessem o fruto. Mas da mesma forma que não é porque era necessário que Adão e Eva era necessário que eles comessem o fruto. Mas essa necessidade não tirou deles a responsabilidade de ter feito isso. Da mesma forma, Judas. A necessidade de Deus de Cristo ter sido morto não tira a responsabilidade de Judas pelo que Judas fez, certo? Então, Judas, tanto Adão quanto Eva, mesmo com a necessidade, digamos assim, dos fatos ocorrerem como tivessem ocorrido, mesmo tendo essa necessidade, isso não tira deles a responsabilidade. E um dia eles serão cobrados por causa disso. Ué, mas assim não é justo, Thiago. Como assim era necessário, mas eles serão culpados sim, porque eles sabiam que era pecado o que eles fizeram. Tá, mas era necessário, então eles não têm culpa. Tem. Na equação de Deus, mesmo a necessidade que vamos chamar assim, uma necessidade de paciência. Essa necessidade de paciência que o mundo tinha, digamos assim, que ocorresse o que ocorreu, não tira a responsabilidade daqueles que fizeram o ato, entende? E nós, na nossa mentalidade, nunca entenderemos isso aqui. Mas tanto Judas quanto Adão e Eva foram responsabilizados e serão responsabilizados no último dia pelo que ocorreu. Agora, mesmo que isso tivesse que ter ocorrido, não sei se eu respondi aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Então eu vou deixando por aqui. Gente, eu quero lembrar a vocês que nós estamos no início da terceira carta do livro de Apocalipse, na casa de Sardes, em Apocalipse 3. Estamos falando disso lá no curso de Teologia 2. Já expomos Apocalipse 1 e 2. Temos 20 capítulos, 21 capítulos pela frente. Então ainda tem muita coisa boa, ainda falaremos sobre as duas bestas, as duas testemunhas, a salvação e perdição, a glória eterna, a condenação eterna, o juízo final.
Todas essas coisas ainda falaremos dentro da escatologia, as 70 semanas de Daniel. Falaremos sobre isso ainda, então tem ainda muita coisa. Então, se você ainda não começa a ver nosso módulo de escatologia do curso de Teologia 2, eu te incentivo a ir no nosso canal, voltarem às aulas anteriores e assistir. Nós estamos indo versículo a versículo do livro e depois que nós terminarmos Apocalipse, nós continuaremos na escatologia, expondo Daniel, Ezequiel, 1ª e 2ª Tessalonicenses, para complementar o que vimos em Apocalipse. Então ainda tem muita coisa pela frente, certo? Gente, eu só fico muito disso porque tem muita gente que vem aqui, mas que não vamos nossas lives lá no YouTube. Eu sei que é chato, que é demorado, mas pra mim expor o conteúdo, eu tenho que ter um tempo melhor com vocês, certo? Então vão lá, se inscrevam, ativem o sininho. Quando vier uma nova aula, vocês serão notificados, certo? Também temos o nosso módulo de apologética no curso de Teologia 1, onde falaremos sobre defesa da fé, tudo lá disponível para vocês. Basta que você se inscreva e ative o sininho de notificações. Que Deus abençoe mais uma vez nossa solidariedade com as vítimas e até a próxima aula. Esta foi mais um vídeo do DS News para o debate Questão Saudável de Thiago Bergman, 4 de maio de 2024. Que Deus te abençoe. Vou encerrar aqui também. Que Deus abençoe. Vão lá, se inscreva e até a próxima live. Que Deus abençoe.